Oi, gente! Hoje nós vamos apresentar um estudo de caso sobre etnozoologia. Eu sou a Gabriela e eu vou apresentar a introdução desse trabalho. O que é etnobiologia? A etnobiologia é o estudo das complexas relações que existem entre os seres vivos e sistemas culturais, tanto nas sociedades passadas quanto nas atuais. O que é etnozoologia? A etnozoologia pode ser definida como o estudo dos conhecimentos e crenças, das representações afetivas e dos comportamentos que intermediam as relações entre as populações humanas e as espécies de animais dos ecossistemas que as incluem. Marx, 2002. A educação escolar, que vigorou desde o século XVI nas comunidades indígenas, ela esteve pautada pela catequização, pela civilização e a integração forçada dos índios à sociedade nacional. Ou seja, ela baseou-se num processo de padronização de valores e de saberes, que desconsiderava totalmente as diferenças étnicas dos povos. Segundo a LDB de 1996, a educação escolar indígena ela apresenta alguns objetivos, como proporcionar aos índios, às suas comunidades e a seus povos, a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação das suas identidades étnicas, a valorização de suas línguas e ciências, a garantia ao acesso às informações, aos conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não indígenas. A lei atual ela deu um fim ao regime de tutela e ela reconheceu as reivindicações indígenas. A escola indígena ela passou a ter um novo significado, um novo sentido, que assegura o acesso a conhecimentos gerais, sem negar as especificidades culturais e a identidade do grupo étnico. Nessa perspectiva, resgatar a cultura significa reconquistar elementos de identidade, elementos de costumes, de crenças e relações do índio com o meio natural, que incluem possibilidades de sustentabilidade e de preservação. No artigo, foi citada a reunião técnica dos professores indígenas sobre formação de professores em serviço, que ocorreu em Brasília em agosto de 2002. Foram definidos alguns parâmetros, como gostar de ser professor, ser sensível a seu povo, falar e escrever a língua materna e também o português, ser um pesquisador, ser índio daquela etnia, ser formado no ensino fundamental, conhecer a sua cultura e participar da mesma. Associando esses parâmetros às necessidades ambientais globais, resultam reflexões sobre as controvérsias da falsa ideia de que os índios têm maior consciência ecológica do que nós, Chagnon, 1995, ou da idealização de que eles sejam os verdadeiros guardiões da natureza. A etnobiologia é o estudo dos sistemas de classificação que abrange a etnobotânica, etnozoologia, etnopedologia e etnoecologia. Ribeiro, 1987. O estudo das relações entre as comunidades indígenas e a fauna ou a flora são realizados pela etnobiologia, que tenta inferir como os diversos povos classificam e compreendem seus ambientes físicos e culturais. Por exemplo, cada cultura classifica os animais de forma diferente. Eles se fundamentam em seus costumes e em percepções de cada grupo. A tribo Tupinambá de Olivença, no estado da Bahia, é uma das comunidades indígenas que está buscando a superação de dificuldades de identidade com o resgate da sua cultura. Este trabalho centrou-se na verificação e análise das percepções dos estudantes tupinambás sobre a fauna e possíveis influências ou aspectos de ruptura étnica nelas contidas. A educação indígena no Brasil está presente na Constituição brasileira em vigor desde 1988, que os índios têm direitos específicos diferenciados do resto da população. O Estado ele reconheceu que no seu território vivem povos indígenas que falam línguas próprias, com modos de vida, saberes e cosmovisão diferentes da sociedade nacional,
E isso é fruto da mobilização dos povos indígenas e dos seus aliados na sociedade civil. A Constituição de 1988 traz em seu artigo 210, parágrafo 2º, que o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. A nova perspectiva, segundo o Silva 2003, ela rompe com o padrão educacional guiado pelas intenções catequizadoras e pelas intenções civilizacionais do passado, fazendo com que a escola indígena atual ela deixe de ser um instrumento de negação da diferença, dando prioridade às diversidades culturais, às diversidades linguísticas que marcam a existência dos mais de 210 povos indígenas que vivem aqui no Brasil. Olá, eu me chamo Alice e eu vou falar um pouco sobre a tribo Tupinambá e também vou falar um pouco sobre a etnobiologia. Bom, os Tupinambás, ou Tupinambás de Olivença, como são popularmente chamados, são uma tribo indígena que no período do século XVI habitavam praticamente toda a costa brasileira, de modo que eles estavam presentes desde o recôncavo baiano até o atual Rio de Janeiro. E estima-se que nesse período a população tupinambá era de 100 mil indígenas. Lá no período da colonização, os tupinambás chamaram muita atenção dos portugueses porque eles praticavam rituais de antropofagia, ou seja, eles eram canibais e eles costumavam comer seus adversários por acharem que ao fazer isso estariam se apropriando de suas habilidades, forças ou poder. E bom, como os colonizadores queriam escravizar os indígenas, catequizar e tudo mais, os tupinambás demonstraram uma forte resistência à colonização, tanto é que existiu a chamada Guerra dos Tupinambás. E essa guerra ela acarretou na morte de muitos deles, de modo que desde o século XVII, os tupinambás são considerados um povo extinto. Hoje, os tupinambás contam com um número de 3.700 indígenas que são cadastrados pela FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. Inclusive, a tribo ela foi reconhecida pelo órgão, pela FUNAI, em maio de 2002, e desde então eles buscam resgatar o máximo possível da cultura deles, pois eles são um povo que com o tempo acabaram se distanciando do cotidiano indígena. E por isso que esse processo de resgate da cultura é muito importante para eles. Atualmente, eles encontram-se distribuídos em 23 comunidades diferentes, mas a sua principal aldeia fica no sul do estado da Bahia. Os problemas enfrentados pela tribo. Na atualidade, os tupinambás eles têm enfrentado problemas com a falta de trabalho. Como eles não possuem terras para cultivar, acabam sendo obrigados a trabalhar como empregados nas fazendas vizinhas à tribo. Isso recebendo um salário que na verdade é muito inferior a um salário mínimo. E outro problema que eles vêm enfrentando é a educação, pois eles ainda não possuem escola com um ambiente adequado para praticar um ensino específico da cultura deles. Vamos agora falar sobre as perspectivas da etnobiologia na relação entre índio e fauna. Bom, a etnobiologia é um termo relativamente recente que surgiu através de uma linha de pesquisa conhecida como etnociência. E essa linha de pesquisa ela começou a ganhar impulso a partir da década de 1950, que foi um período onde alguns autores norte-americanos começaram a desenvolver pesquisas nessa área. E na definição de Posey, segundo ele, a etnobiologia é essencialmente o estudo do conhecimento e das conceituações desenvolvidas por qualquer sociedade a respeito da biologia. Portanto, a etnobiologia está relacionada não só com a ecologia humana, mas ela também enfatiza as categorias e conceitos cognitivos utilizados por povos que estão sendo estudados.
Como já foi explicado, né, nas aulas, né, pela professora, a etnobiologia possui alguns campos de estudo, né, possui vários campos de estudo, na verdade, e como exemplo nós temos a etnozoologia, etnobotânica e a etnoecologia, né, dentre diversas outras. E um exemplo, né, de estudo etnobotânico são trabalhos, né, de levantamentos botânicos realizados em áreas indígenas, que são chamados, né, de estudos etnobotânicos. E eles possuem essa definição justamente por ser um estudo realizado em locais que são habitados, né, por uma população étnica e culturalmente diferenciada. Já um exemplo de estudo etnozoológico seria o levantamento da fauna presente em locais com essas mesmas características. Ou seja, todo o estudo e a coleta de informações é realizado com a população nativa do local. E esse estudo, né, ele busca saber quais nomenclaturas são atribuídas àqueles animais. Como trata-se de comunidades indígenas, né, eles podem possuir uma língua própria e um determinado animal pode ser reconhecido por um nome diferente. Aqui nós trouxemos um exemplo, o Iaiara, que é cachorro em Tupi-Guarani. Bom, já aqui no Brasil, né, a pesquisa etnobiológica ela passou a ser mais frequente a partir da década de 80, mas muitos trabalhos, né, já eram desenvolvidos na área anteriormente. E no ano de 1996 foi criada a Sociedade Brasileira de Etnobiologia e Etnoecologia, e ela foi criada durante o primeiro simpósio brasileiro, né, sobre a temática, que ocorreu na Feira de Santana, na Bahia. Olá, eu sou a Elisa e, dando prosseguimento à apresentação, eu vou falar um pouco sobre a metodologia desse trabalho e alguns resultados que foram obtidos com ele. O estudo foi realizado na tribo Tupinambá de Olivença, região do município de Ilhéus, na Bahia, composta por 3.700 índios. Essa tribo havia sido escolhida porque tinha sido reconhecida recentemente pela FUNAI e por causa do processo desenvolvido para o resgate da cultura indígena. O primeiro contato foi feito com um médico que atendia a aldeia e a primeira conversa foi com o cacique. É interessante falar que o cacique dessa aldeia era do sexo feminino. Os dados foram coletados por meio de um questionário de 4 questões abertas, que foi aplicado aos alunos de 1ª a 4ª série do ensino fundamental, com idade entre 8 e 56 anos na Escola Estadual Tupinambá de Olivença. Também foi realizada uma entrevista com o cacique, além de conversas informais com adultos e demais observações. Bem, uma das perguntas que o questionário trazia era: o que é um animal para você? As respostas obtidas foram caracterizadas em 3 aspectos: conceitual, afetivo e utilitário. O aspecto afetivo foi o mais observado, em segundo vieram os aspectos conceituais e, por último, os aspectos utilitários. Com esses resultados, foi possível perceber que a maioria dos estudantes indígenas percebe os animais como seres de estimação, mantendo uma relação real ou fictícia de afetividade com eles. O artigo aponta ainda a ideia de como os indígenas são idealizados como sujeitos que mantêm uma relação de partilha com a natureza, citando até os índios que vivem às margens do rio Apés e seus afluentes, no noroeste amazônico. Para esses índios, todas as criaturas que podem ver e ouvir, que se comunicam com os do seu grupo e que agem intencionalmente são gente, mas de espécies diferentes. Foi pedido também aos estudantes para citar os animais que eles conheciam, obtendo assim um total de 55 animais diferentes, como mostra aí a tabela. Se a gente analisar ela, vamos poder ver que os animais mais apontados foram o gato e o cachorro, o que pode ter uma relação com o cotidiano desses indígenas. Um aspecto que chamou a atenção dos pesquisadores foi a menção a animais que não estão presentes na fauna brasileira,
como a zebra, o elefante, a girafa e etc. Isso pode ser em decorrência da influência da mídia ou da escola, por exemplo, quando eles veem gravuras em livros, revistas e etc. Nessa outra tabela, vamos ter a frequência de citações das classes dos animais vertebrados citados por esses estudantes. Uma curiosidade é que nem nas respostas e nem nas entrevistas foi citado os animais do filo Molusca, apesar de a tribo ser localizada em uma área litorânea e de utilizar esses animais tanto na alimentação como no artesanato. Há duas possibilidades para isso ter ocorrido. Tanto porque os tupinambás desconsideram os moluscos como animais ou pelo simples esquecimento. Bom, mas e a importância desses animais, não é? No questionamento sobre a importância deles, os estudantes indígenas atribuíram caracteres que foram agrupados em afetivo, utilitário e religioso. Vemos no gráfico que cerca de 95% dos entrevistados atribuíram importância utilitária aos animais. Essa importância utilitária no quesito de alimentação. Isso pode ter ocorrido justamente porque, na tribo, os animais são utilizados preferencialmente como fonte de alimento. O caráter afetivo correspondeu a 26,8%, revelando a relação de afetividade com os animais. E, por fim, a importância religiosa aos animais teve correspondência mínima de 2,4%. Olá, eu sou a Jéssica e eu vou falar agora sobre dois tópicos importantes nesse artigo, que é a origem dos conhecimentos sobre os animais e uma entrevista com o cacique da tribo, o cacique V, onde ele fala sobre diversos temas importantes e relevantes para a tribo. A origem dos conhecimentos sobre animais. Grande parte do conhecimento sobre animais entre os índios ele é transmitido de geração para geração, onde a maioria dos entrevistados, cerca de 80,5%, afirmou ter adquirido conhecimento por intermédio de familiares, que foram os pais, avós e irmãos mais velhos. E 44% admitiu que aprendeu na escola com a ajuda dos professores e dos livros didáticos. É comum, em comunidades dessa natureza, acontecer a transmissão de conhecimento de pais para filhos. Portanto, isso não poderia ser diferente com os estudantes tupinambás. Entretanto, foi observado durante as entrevistas à comunidade que os pais dos alunos, eles também estão distantes de uma cultura indígena, porque eles não vivenciaram a cultura original dos tupinambás. Porque a região onde eles vivem, essa localidade, a maioria dos moradores, eles são de cultura não indígena. E dessa forma, a geração mais jovem, ela também sofre influências dessas outras culturas, possibilitando que esses conhecimentos, eles sofressem alterações na construção e também na transmissão. O artigo traz também uma entrevista com o cacique da tribo, que é o cacique V, e essa entrevista ela visa a obtenção de informações que pudessem subsidiar a discussão dos resultados obtidos nos questionários e nas observações observadas no local. As questões norteadoras dessa entrevista estavam direcionadas para conhecimentos sobre a fauna. No entanto, outros assuntos acabaram surgindo, como a estrutura escolar, a formação de professor, órgãos responsáveis pela educação indígena e preservação dos animais. Foi constatado que as dificuldades estruturais de educação local e a formação inadequada dos professores contribuem para a manutenção de um ensino deficitário e voltado para a educação formal não indígena, que é bem distante do processo de resgate cultural desejado pelos tupinambás. A fala dele foi a seguinte: estão fazendo agora o curso, que é o curso de magistério indígena, mas para a aldeia todos têm que ter o magistério indígena, inclusive todos os professores, os 42 professores aqui da aldeia Tupinambá não têm o magistério indígena, cacique V. Terras não demarcadas.
O cacique informou ainda que não foi possível a implantação de um projeto de preservação da fauna local porque as terras elas não foram demarcadas e porque a maior parte da mata pertence a fazendeiros. Os índios eles são os responsáveis por apenas 2 hectares de terra, que é um espaço inadequado para formar uma reserva, que é o que eles desejam, onde se possa preservar a fauna. E isso também pode explicar o fato dos estudantes terem mencionado nos questionários anteriores poucos animais silvestres, pois convivem com os animais do cotidiano urbano. O cacique fala um pouco sobre como é o tratamento dado pelos fazendeiros, tidos como os donos das terras no entorno. Proibido caçar, pescar, pegar lenha. Ele está ali proibido caçar, pescar, pegar lenha. Ele está proibindo. Aí ninguém entra. O que ele faz se o índio chegar ali? Ele dá queixa na delegacia e diz que o índio está roubando. Bota os pistoleiros, o rapaz que toma conta da fazenda, para não deixar ninguém entrar. Então, aí os índios já não vai mesmo. Então, ele relata aqui uma situação em que eles não podem entrar nessas terras, correndo risco até mesmo de vida. Outro ponto importante abordado por ele foi o desaparecimento das espécies silvestres. Nos questionários, no que diz respeito à importância dos animais, a maioria, que foi 95% dos estudantes, atribuiu uma importância utilitária aos animais, enfatizando a questão da alimentação. Nas palavras do cacique, os seus antepassados eles tinham mais idade porque só comiam caças, e isso deixa claro quantos animais eles são importantes para os índios. Eles viviam da pesca e da caça, mas com o desmatamento, poluição dos rios e a caça indevida, ficou cada vez mais difícil encontrar animais silvestres nessa região. E ele relata isso da seguinte forma: e as nossas espécies, que já eram de extinção, aí já foram acabando, e hoje nós encontramos pouca espécie. E para nós, se a gente pudesse ter uma área onde a gente pudesse preservar, para que a gente pudesse ter nossos animais lá, se a gente tivesse uma área que pudesse ter os macacos para preservar, aqui tem onça? Tem. Ainda tem onça aqui. A gente sabe que ainda tem animais. Se a gente pudesse tomar conta dela, da área da mata que ele fala, a gente vai ver que tem muitos animais lá, escondidos em locas de terra que a gente ainda não consegue chegar. Cacique vê. Mais uma vez aqui ele relata a questão do pouco espaço que eles têm para conseguirem fazer um trabalho de preservação ambiental e também da questão de não ter acesso a muitas áreas porque tem as pessoas ditas como donos, que são os fazendeiros, e que lá ainda existem espécies que eles não conseguem ter acesso porque não podem chegar nesse território ainda, porque é proibido para eles. Bom, com base nas informações que foram aqui apresentadas, a percepção dos estudantes indígenas em relação aos animais são de que eles são seres dóceis, como animais de estimação. No decorrer da pesquisa não houve a menção sobre a importância ecológica dos animais, resultando em uma discussão controversa em relação à consideração deles como sendo defensores ou não da natureza. Os vertebrados foram os animais que se apresentaram ser mais conhecidos, apesar de terem citado, dos alunos terem citado animais que não fazem parte da fauna brasileira. E essa resposta ela pode ter sido ocasionada por uma influência externa à cultura indígena ou devido ao acesso a livros didáticos que não são específicos à sua cultura. As escolas elas não estão estruturadas para atender seus desejos, como já foi mencionado aqui por mim, pois a formação de professores e a estrutura escolar são precárias. E por fim, o estudo etnobiológico ele pode se apresentar como um aliado na verificação e compreensão da construção de conhecimentos pré-escolares. Essas são as nossas referências.
Muito obrigada pela atenção.